A paz do Senhor Jesus, amados e amadas do Senhor. Nós vamos para mais um devocional. O devocional diário de hoje está em Lucas 2:7. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus e sobre propósito. O meu e o seu propósito. Amém? Em Lucas 2:7 diz: E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolvendo-o em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É maravilhoso quando a gente percebe toda a circunstância, né? Toda a circunstância do nascimento de Jesus. E perceber o propósito, né? Houve um propósito muito grande, né? E quando você compreende a força do propósito que eu e você carregamos, você não depende da geografia do lugar, né? Ou seja, uma manjedoura, né? Foi numa manjedoura que ele nasceu. Aqui diz que... Ai, perdão. Aqui diz que... Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não falava que eles não tinham dinheiro. Ao contrário, eles tinham condições para se hospedar. Mas não havia lugar. Mas o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que independente do seu propósito, independente do lugar que você esteja, o seu propósito irá se cumprir. Independente do levante que haja sobre a sua vida, irá se cumprir na sua vida o propósito que o Senhor determinou para você. Quando ela deu à luz a seu filho primeiro, quando o anjo visita Maria, né, ele diz que o Senhor achou graça nela. E o Senhor achou graça em mim e você. Por isso ele nos deu esses dons, que todos nós temos dons. Alguns estão ativados, outros não. Mas todos nós temos uns dons. E quando ele vê graça em nós, e ele ativa em nós esses dons, ele nos capacita a fazer aquilo. Ah, Nayara, mas isso vai ser uma vida de tranquilidade, paz e amor? Não, pelo contrário. Sua vida vai ser turbulenta, as pessoas vão acusar você. O meu pastor costuma dizer que a árvore que dá fruto toma pedrada. Isso é um dito popular muito conhecido e é realmente isso. Você pode impactar o mundo de qualquer lugar e as pessoas vão querer tirar você dos holofotes. Mas eu quero dizer para você hoje que você é o púlpito. Você é o púlpito, você não precisa de um altar para pregar a palavra de Deus. Você não precisa ser um ministro na igreja, você não precisa de um cargo para falar do amor de Jesus. Você não precisa de um cargo para viver o propósito que Ele escolheu para você. As circunstâncias da sua origem, né? Olha para você ver qual era a origem de Jesus. Ele nasceu numa manjedoura, onde fica um estábulo, né? Onde ficam os animais. Ele foi enrolado em panos, deitou nessa manjedoura, onde que ficam os animais, porque não havia lugar para ele. Mas o lugar dele era muito maior. Talvez você esteja achando que não há lugar para você no reino. Mas o Senhor preparou lugar para você. O seu propósito independe da sua geografia. Então isso é muito grande. E quanto maior o seu propósito, maior o significado de tudo que você viveu. Se você tem um propósito pequeno, de algo simples, né, que todo propósito é significativo, mas se for de algo simples, você precisa entender que tudo aquilo que você passou na sua vida vai gerar em torno desse propósito. E as lutas e tudo vai gerar em torno daquilo que o Senhor determinou para você. E quando o lugar não te der objetivos, você tá numa igreja que não te dá oportunidades, mostre os objetivos a esse lugar. Talvez você esteja indo no banco esperando alguém falar com você. Você gostaria de pregar? Comece a pregar nas suas redes sociais. Ninguém pode te impedir disso. E o Senhor te chamou para ir pregar o evangelho. Ele não te chamou para ir pregar o evangelho na igreja, ir pregar o evangelho ao seu irmão do lado. Não, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Como nós estamos fazendo aqui, nessa rede social. Nós estamos pregando o evangelho, nós estamos falando do amor de Deus. Independente de qualquer... Claro, eu estou debaixo de uma autoridade, do meu pastor. Mas, mesmo assim, eu estou num lugar comum, um lugar público. Qualquer um pode ver esse vídeo. Qualquer um com acesso à internet. Então, esse é o intuito desse canal, Povoando o Reino dos Céus. Não ganhar holofotes,
mas pregar a palavra do Senhor. Então, independente da geografia do lugar, independente se você está pregando nas redes sociais, dentro de uma igreja com 10 mil membros, 5 mil membros, 3, 30, 2, se você está... Às vezes eu fico muito feliz quando meus vídeos alcançam muitas pessoas, mas eu fico ainda mais feliz quando eles alcançam poucas e essas pessoas me contam testemunho dos vídeos. E o propósito, ele faz isso com você. Você vai ser movido pelo propósito. Quando você pensar em desistir, vai aparecer alguém que se inspira, que ouve a sua palavra, que precisa daquilo que você faz. Não que para você se sentir melhor que os outros, porque todos nós temos um propósito. O lugar, né, ele não determina. Se nosso lugar determinasse o nosso propósito, todo mundo que nasce na favela, todo mundo ia virar traficante, né, por causa da geografia do lugar, né, propício a isso, propício às drogas, por causa da população pobre, carente, falta de recurso. Então, se a geografia do lugar nos impedisse de viver o nosso propósito, nós viveríamos, quem nasce no interior não ia nunca chegar a ser doutor e ter uma renda ou algo parecido. Então, o que torna o lugar grande é o nosso propósito. Você pode estar em uma igreja pequena, de poucos membros, mas se seu propósito é grande, se o seu propósito que o Senhor tem com você é grande, você irá fazer crescer aquilo, né? As tuas ideias, inspirações vindas dos céus vão fazer com que aquele lugar seja visto, né? E a força de um propósito que você carrega, ela vai além da sua força. O propósito é mais importante do que sua vida terrestre. E é isso que a gente precisa entender. Não se trata de fazer isso por amor apenas. Eu estou aqui por amor, porque eu amo falar com as pessoas. Não se trata. Tem dias que a gente não vai estar querendo falar com ninguém. E mesmo assim, nós vamos ter que fazer a vontade de Deus. Ser obediente ao Senhor, custe o que custar. Quando alguém te acusar, ainda assim o seu propósito nunca será invalidado pelas acusações do próximo. Tanto é que a cada acusação o Senhor julgará a sua causa. Então não se preocupe com o que os outros estão pensando ao seu respeito. Muitas pessoas que não conseguem fazer algo e querem muito fazer, vão apontar você. E quando você tem visibilidade em algo, que você está sendo visto, a tendência é as pessoas procurarem e conjecturarem coisas a seu respeito, né? O seu jeito e tudo, todas as coisas vão ser analisadas. A força de um propósito não se limita a um lugar. Ou seja, como eu disse, não se limita à igreja. Eu só vou pregar o evangelho se eu estiver no altar. Mas eu só vou falar da palavra de Deus se eu for tal coisa na igreja, ou se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer um curso de teologia, Não se limite ao lugar que você está. A força do seu propósito vai te impulsionar. O Senhor colocará fogo em seu coração. E independente de qualquer coisa, o teu propósito será se cumprir. João, quando ele viu tudo aquilo, né? Ele teve aquela revelação do Apocalipse. Era algo grande, enorme. E ele, assim, Deus viu um propósito, tinha um propósito. O propósito dele era esse. O livro de Apocalipse é um dos livros mais emblemáticos, impactantes da Bíblia, na minha opinião. Mas a riqueza de detalhes fez com que eu pensasse, independente do tamanho da revelação que Deus te der, escreva. E se ele não tivesse escrito? Talvez ele tinha se perdido, talvez ele tenha a unção de Manassés sobre a vida dele e tenha se esquecido de algo, mas ele escreveu. Então não importa o tamanho da revelação que o Senhor te dê a respeito do seu propósito, escreva isso. Eu escrevo muito a respeito do devocional, todos os devocionais eu escrevo antes de fazer. Esse devocional de propósito é um devocional que eu tinha feito e não tinha gravado. E o Senhor colocou no meu coração de estar gravando, já tem um tempo, eu fiz em maio. E para que saber qual é o propósito? Para que nós precisamos saber qual é o propósito? Nós
Sem propósito, nós não temos vida. Mas Nayara, o meu propósito é trabalhar com tal coisa. Esse é o propósito de Deus para você. Trabalhar com tal coisa não te impede de pregar o evangelho, porque isso é uma coisa que o Senhor nos chamou para fazer. E pregar o evangelho, curar os enfermos, libertar. Então, isso cabe a mim, cabe a você. E esse propósito vai mover toda a sua vida. Então, quando você estiver correndo desse propósito, fugindo desse propósito, nada vai fluir, né? Talvez você esteja incomodado com as pessoas vivendo o propósito delas. E isso vai fazer com que atrase o seu processo. Então, assim, nós devemos amar uns aos outros como o Senhor nos amou, é claro. Isso é um mandamento. Mas que tipo de amor? Um amor que atrapalha o propósito do outro? Um amor que fere o outro? Um amor que tira o outro do propósito? Então, assim, tudo tem um propósito. Até mesmo as pessoas quererem tirar você do propósito. Porque isso vai fazer você ficar mais forte. Quando alguém te corrige, fala algo sobre você, fala algo sobre a sua vida, isso não te faz mais fraco, se faz mais forte. Você tem mais certeza daquilo que o Senhor quer para você. E você vai ser provado para você ser aprovado. E talvez aconteceu coisas na sua vida que você pensou, mas eu não posso fazer isso porque o meu passado é terrível. O meu também é terrível, meu passado é terrível. Mas o Senhor me resgatou. E todos os dias o inimigo vai tentar me acusar de coisas que eu fiz antes, mas não agora, porque o Senhor levou sobre si todos os meus pecados. Então é importante que você tenha clareza do seu propósito. Como eu vou ter clareza do meu propósito, Nayara? Você vai ter clareza do seu propósito a partir do momento que você se colocar para Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, qual é o propósito da minha vida? O Senhor irá te mostrar. Talvez você tenha cantado no louvor, assim como eu, quando mais jovem, e acho que aquele é o seu propósito. Mas o Senhor vai te mostrar outros lados. Eu creio que o Senhor me chamou para pregar o evangelho. E isso é uma coisa maravilhosa. A coisa que eu mais gosto de fazer é falar. E falar do amor de Deus me deixa maravilhada de saber que Ele nunca nos abandona. Independente de qualquer situação, nós os abandonamos Ele. Ele não nos abandona em motivo nenhum, em causa alguma. Por isso que nada é falta de Deus, porque o Senhor não nos falta nunca. Nós faltamos com Ele, mas Ele permanece fiel e justo e conosco. Eu não descobri o meu chamado. Então, você está no lugar certo. Por quê? Porque o seu chamado é aquilo que vai fazer sentido pra você. Nayara, eu faria unha das pessoas de graça todos os dias. Faria 3 horas da manhã, faria 4 horas, faria 5 horas. Eu faria isso sem comer. É o teu propósito. Algo que você faça, que te dê tanto prazer e faça tanto sentido pra você, que mesmo que não faça sentido pra ninguém, faça pra você, e que você faria a troco de nada, não por ninguém, mas porque isso move a sua vida. Esse é o seu propósito. Talvez pareça ser uma coisa que você fala, nossa, mas eu não posso ter esse propósito, porque eu tive um passado, mas o teu passado já foi apagado pelo sangue de Cristo. Levou sobre si todas as suas dores. As pessoas vão acusar você de coisas que você não fez, porque o seu propósito é muito grande. Justamente isso. E até quem tá tentando te ajudar irá atrapalhar o propósito se essa pessoa não tiver visão do seu propósito. Porque o seu propósito vai ser só você e Deus. Então, o seu passado mais o presente é igual ao futuro, né? O seu passado mais o seu presente é igual ao futuro do seu propósito. Agora, o seu presente menos o seu passado, se você não souber o que você passou para chegar ao propósito, para chegar ao futuro, é uma indefinição. Se você simplesmente achar que porque o Senhor levou sobre si todos os seus pecados, você não se lembrará mais, não é assim que funciona. Você se lembra, você aprende, você guarda e você executa. Porque o seu futuro dependerá de tudo aquilo que você passou. Das acusações, das coisas erradas que fez ou não fez, das coisas que você se mobilizou para fazer.
O futuro, ele depende do teu passado. Então, infelizmente, se o inimigo quer te acusar, ele vai te acusar sabendo que você está perdoado. E você tem que saber que você está perdoado. Porém, você tem que saber que aquele passado lá te tornou apto a viver o propósito do Senhor. É complexo? É complexo. Mas, né, nós estamos aqui para isso. Para explicar. A manjedoura, então, aqui, era uma circunstância, né? Nazaré, algo passageiro, a cidade, né? O mundo não revela o propósito. O mundo, na verdade, ele quer minar o seu propósito. Ele te traz coisas diferentes do seu propósito. O mundo, ele não revela o seu propósito. Ele, na verdade, quer te minar, né? Ele quer te separar para que você não viva aquilo que o Senhor diz. Então, ele vai sempre falar, não, nossa, você serve para isso aqui, ó. Nossa, essa festa, DJ, essa bagunça, essa bebedeira é a sua cara. Você é feliz aqui. E o mundo quer te enganar com isso. O seu propósito, ele não quer que você siga o propósito, né? Ele quer que você fique sempre à margem do caminho do propósito. Eu conheço a dor e o sofrimento do contexto. Qual é a dor e o sofrimento do contexto? Maria estava ali fugindo porque todos os primogênitos iam ser mortos. Então ela não consegue, né, uma estalagem e ganha, né, Jesus numa manjedoura. Ela gostaria, né, de fazer um enxovalzinho, tudo bonitinho lá, ter tudo conforto e tudo, mas ela não pôde. Mas ainda assim havia propósito naquilo, para que ele fosse humilde, mostrasse toda a sua humildade e que Maria mostrasse toda a sua graça, né? Aquela graça que o Senhor viu nela. É muito maravilhoso. Então, o seu passado, ele não deve ser negligenciado. Você não deve negligenciar, e sim organizar ele. Organize o seu passado em fases e etapas. E o que você aprendeu com isso? Escreve, gente, escreve. Eu acho que escrever é ótimo. Escreva sobre o seu... tal coisa aconteceu na minha vida. Eu aprendi isso e isso. Tal coisa aconteceu. Eu já saí uma vez de uma determinada igreja por causa de contenda e fofoca. É um exemplo. Eu saí por causa de contenda e fofoca. E as pessoas, nenhuma pessoa me apoiou. Então eu saí daquilo e fui. Desviei. Mas quando isso acontece novamente, eu tenho na minha memória que eu não estou sozinha mais. E que independente de alguém me apoiar ou não, eu sou um púlpito. Então eu vou viver aquilo que o Senhor quer. E eu creio que isso vai falar muito com você. Então nós não devemos negligenciar, se organizar. E a sua felicidade, isso aqui é muito forte. A sua felicidade, não é alegria passageira, não é coisinha. Não, a sua felicidade depende do propósito. Então você só vai ser feliz vivendo aquilo que o Senhor quer que você viva. Né? E a força de um propósito que sua vida carrega vai levar você bem mais do que você consegue imaginar. Só que, aí que tá. Até que ponto Deus pode contar com você nesse propósito? Né? Porque você tem o livre-arbítrio. Mas se você não viver de acordo com o propósito, você não vai ser feliz. Você não vai ser pleno. Não haverá plenitude. E quando você estiver próximo ao propósito, você vai notar um crescimento espiritual enorme. Você vai falar, meu Deus, eu nunca fui assim. Que coisa tremenda. Eu estou crescendo muito. E o Senhor, eu quero dizer pra você, esse vídeo tá ficando muito longo. Vou trazer depois outra parte. Eu não te chamei, o Senhor quer dizer pra você, eu não te chamei para se mostrar quem você é. Eu te chamei para que você mostre o meu eu em você. Então, o Senhor te chamou para que as pessoas vejam em você o Senhor. Mas eu tenho passado. Sim. Mas para que elas reflitam que independente daquele passado ou de tudo aquilo que você viveu, Ele continua falando com você, te levantando e mostrando que você é capaz de vencer todos os obstáculos, porque você tem um propósito.
Amém? Essa é a palavra do Senhor. Esse assunto é muito complexo, tem muitas coisas pra falar. Deus ficou muita coisa aqui pra falar. Mas eu creio que o Senhor sabe de todas as coisas. E esse vídeo vai falar muito com você. E assim como falou comigo. E vai acalmar o seu coração a respeito do teu propósito. Eu sei que o Senhor vai te mostrar. E você vai entender como é bom viver o propósito de Deus. Amém? Jesus abençoe você.